Recentemente eu fiz uma viagem para Charleston, Carolina do Sul. Eu tive a oportunidade de ir a uma igreja episcopal lá no centro de Charleston. E quando eu cheguei na igreja, eles me perguntaram se eu faria uma palestra para a classe da Escola Bíblica Dominical de adultos lá, a respeito da questão o que é liberalismo. Essa aqui é uma pergunta meio estranha, porque é muito ampla em sua composição e eu tive que me esforçar um pouco para tentar ser específico a respeito de como responder a essa pergunta, por mais ampla que seja essa questão, o que é liberalismo. E eu acho que é importante entendermos algumas dessas categorias gerais, porque elas são usadas com tanta frequência, às vezes de forma bastante livre na nossa cultura. Então vamos pegar a palavra e colocar ela aqui no quadro. Liberalismo. Vamos pegar as últimas... Eu vou começar assim de trás para frente. Deixa eu observar as últimas letras da palavra. Sempre que nós vemos esse sufixo anexado a uma palavra, sabemos que esse sufixo ismo, significa que toda uma carga de ideias está ligada à raiz. Que um ismo é uma vida e uma visão do mundo, uma filosofia fundamental. Uma coisa é acreditar na existência humana, outra coisa é acreditar no existencialismo. Todos nós somos humanos, isso não significa que todos nós abraçamos o humanismo. Então, assim que colocarmos essas últimas letras ismo, estamos falando assim agora sobre uma filosofia ou um sistema, uma forma sistemática de pensar. Então existe uma estrutura inteira com um ismo anexado a ela que é chamada liberalismo. Agora, para entender o ismo, temos que ir agora e olhar para a raiz. O restante aqui contido aqui a raiz da palavra é a palavra libera. Se você conhece o latim, sabe que essa palavra originalmente significa simplesmente livre. Você obtém a palavra livre-arbitrio, que significa livre-arbítrio em latim. Você tem a palavra libertas, que é a palavra de qual extraímos a palavra inglesa liberty. Todas essas palavras vêm da raiz latina liber, que significa livre. Eu me lembro de quando eu estava estudando lá na Europa e tentando aprender com muita dificuldade a língua holandesa. Que algumas palavras que eu tive que aprender para os meus estudos foram as duas palavras seguintes. Uma dessas palavras era a palavrinha rechtzinning, que significa ortodoxia. E, literalmente, rechtzinning significa pensamento correto ou certo. E outra palavra que eu tive que aprender foi a palavra vrijzening. E vrijzening significa liberal ou pensamento livre. Agora, por favor, tenha cuidado aqui, não me refiro a esse contraste. Normalmente contrastamos a palavra liberal com a palavra conservador, e eu acabei de dar a vocês duas palavras diferentes. Uma que era a palavra para ortodoxo e a outra palavra para liberal. E o que eu gostei aqui na palavra holandesa para ortodoxo foi que o significado do termo foi o pensamento correto. E espero e confio que sejamos conservadores ou nos classifiquemos assim como liberais ou moderados ou o que quer que seja, que todos nós queremos ser rechtzinnig, ou seja, todos nós queremos estar corretos em nosso pensamento e adequado no nosso pensamento. Agora, ser liberal, porém, nesse sentido da língua, no sentido germânico, como o sentido latino implica citar um livre pensador. Bem, livre de quê? Bem, eu acho que em seu sentido mais nobre e virtuoso, ser liberal é ser capaz de pensar criticamente no sentido de estar livre das armadilhas de todas as convenções humanas e tradições humanas. Acho que nosso pensamento deve estar debaixo da autoridade de Deus. E
de acordo com as categorias dele. E nunca quero ser assim tão liberal a ponto de declarar a minha independência da autoridade de Deus. Mas eu quero ser liberal no sentido de ter um zelo positivo para descobrir a verdade de Deus onde quer que seja encontrada. Então, o autêntico liberal, historicamente, é aquele que está ansioso para buscar a verdade como, assim, tão livremente quanto possível, sem ser escravizado pelas convenções humanas. E isso, eu acredito, é um empreendimento nobre. E uma palavra nobre. E eu espero que no sentido assim que eu estou definindo liberal aqui, que todo cristão é liberal. Às vezes, na nossa cultura, liberal é definido como assim, estar completamente aberto para novas ideias. Para estar com a mente aberta para novas convicções. Para estar aberto para aprender novas verdades. E isso é o melhor de liberal. Eu espero que nenhum cristão seja liberal nesse sentido, porque essa não é uma busca rigorosa da verdade onde quer que seja encontrada. Isso é simplesmente ser tolo, intelectualmente tolo. Estar aberto a qualquer esquema estúpido que desse sem examiná-lo criticamente e nunca permitindo assim que tenha convicções. Eu me lembro, claro, quando Erasmus de Roterdã estava envolvido naquele debate rigoroso com Lutero, eles continuaram na caneta. Erasmus escreveu a diatribe, Lutero respondeu com seu clássico trabalho a respeito da escravidão da vontade, e uma das críticas que Erasmus fez a respeito de Lutero foi que Lutero chegou a algumas conclusões no seu pensamento. E ele disse a Lutero, eu prefiro permanecer cético a respeito desses assuntos e ser um acadêmico puro e manter as minhas decisões para sempre em suspenso. E Lutero respondeu com veemente paixão germânica, olha, o típico Lutero teutônico, ele disse a Erasmus, fora com os céticos, fora com os acadêmicos. E nesse ponto ele disse, Spiritus Sanctus non scepticus, ou Espírito Santo não é um cético. E as verdades que ele revelou são mais certas do que a própria vida. Não fique hipnotizado ou embriagado por aqueles que parecem encontrar alguma virtude em sempre aprender e nunca chegar ao conhecimento da verdade. O cristianismo é uma religião, é uma fé que se baseia, se fundamenta em convicções e em afirmações. Lutero disse novamente a Erasmus, você não quer fazer afirmações? E ele disse, fazer afirmações é o próprio mercado do cristão. Tire as afirmações e você exclui o cristianismo. E eu acho importante que entendamos isso, para não sermos liberais no sentido de flutuar livremente e nunca pousar em qualquer tipo de verdade. Agora, além dessas visões genéricas do que nós chamamos de liberal e conservador, e como na teologia o termo liberalismo tem uma definição conceitualmente muito mais restrita do que na maneira como o termo liberal é usado apenas na linguagem comum, casual e normal. O termo liberalismo na teologia se refere a um movimento específico, com uma agenda específica e com uma teologia definida que ocorreu no cenário teológico no século XIX na Europa. Então, quando um teólogo fala sobre liberalismo, ele geralmente está falando a respeito de o que chamamos liberalismo do século XIX, teologia liberal do século XIX. E como eu disse, tem um retrato definido como uma agenda definida e assim por diante. Agora, no século XIX, uma das experiências da civilização ocidental era uma consciência crescente do encolhimento do globo. As viagens pela tecnologia moderna estavam aumentando e as culturas estavam começando
a se misturar e se misturarem assim de maneiras até então sem precedentes. E o mundo ele estava se tornando um caldeirão e assim, para usar o vernáculo, o mundo estava encolhendo e ficando cada vez menor e menor. Ainda essa manhã alguém me disse, eu esbarrei num cara lá pela segunda vez, no mesmo lugar, em 2 dias, e eu não vi ele há alguns anos, 2 lugares diferentes, encontrei o mesmo cara, e ele olhou para mim e disse, rapaz, RC é um mundo tão pequeno, não é? Então ele parou por um segundo e disse, mas com certeza eu não gostaria de ter que pintar isso. É pequeno em uma perspectiva, mas grande em outra perspectiva. O que aconteceu no século XIX foi uma consciência crescente, particularmente dos europeus ocidentais, pensadores europeus de coisas e ideias que estavam acontecendo em outras partes do mundo, no Oriente, entre as religiões islâmicas e assim por diante. E uma nova ciência surgiu na esfera do mundo acadêmico e foi a ciência da religião comparada. Então, os estudantes da religião na Europa Ocidental não se contentaram apenas em estudar o cristianismo ou comparar ele com o judaísmo. Agora eles queriam estudar o Islã, o budismo, o hinduísmo, shintoísmo, taoísmo e assim por diante. E eles olharam para todas as diferentes religiões do mundo. E o que saiu dessa nova ciência da religião comparada foi um esforço para examinar todas as diferentes religiões do mundo. E eles descobriram o núcleo essencial que poderia ser encontrado correndo de várias maneiras e listas e fios em todas essas várias religiões diferentes do mundo. Na Bolsa de Estudos alemã, por exemplo, havia uma palavra em alemão que começou a aparecer repetidamente em publicações acadêmicas, em livros e artigos de periódicos e assim por diante. Tornou-se assim quase uma palavra da moda no playground dos teólogos do século XIX e era a palavra alemã Wesen. Agora, se você sabe alguma coisa de alemão, você sabe que a palavra Wesen vem do particípio alemão, uma forma assim do verbo ser, que significa simplesmente ser, ou essência. E então você continuaria achando livros que examinavam a essência da religião, ou a essência da cristandade. Em um dos livros mais populares que saiu da Alemanha no século XIX, ele foi escrito por um grande historiador da igreja, um grande historiador do dogma, Adolf Arnack, que escreveu um livrinho de consumo popular chamado O que é o Cristianismo? O que é o cristianismo? Ou seja, qual é a sua essência? O que é isso? Agora, todo esse movimento na teologia alemã, na teologia liberal, tinha certos compromissos básicos, filosóficos e teologicamente. Aquela que é mais óbvia e mais evidente da teologia liberal do século XIX, no seu impulso, era fundamentalmente anti-sobrenatural na sua orientação. Ou seja, na busca de discernir a essência da religião. Era buscar ir além de mitos, lendas, sagas, tipo assim, de material que está contido em histórias religiosas e práticas de culto em diversas religiões do mundo, para ir além assim das histórias de milagres e anjos e nascimentos de virgens e morrer e deuses e tal, e ascensão e todo tipo de coisa, e chegar ao que você encontra lá no Islã, no budismo, no taoísmo e assim por diante. E a conclusão a que chegaram foi que no âmago de todas as religiões havia basicamente uma preocupação com a ética, com os valores, que todas as armadilhas da oração e os símbolos da redenção e a liturgia da salvação e todas essas coisas são de fato as externas, as negociáveis, assuntos periféricos que não são essenciais. O nascimento virginal não é a essência do cristianismo, a ressurreição não é a essência do cristianismo, a expiação de Jesus não é a essência do cristianismo.
Essas coisas são parte das armadilhas primitivas da religião. Mas a essência do cristianismo é encontrada no ensino ético de Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte. E Harnack chegou a essa conclusão. Ele disse que podemos reduzir o cristianismo ao seu núcleo. Seus dois conceitos fundamentais foram a paternidade universal de Deus e a fraternidade universal do homem. A paternidade universal de Deus, fraternidade universal do homem. Agora, uma das dimensões estranhas dessa redução do cristianismo, eu teria que dizer que era isso, que um reducionismo. Olha, uma redução indesculpável do cerne do cristianismo a este denominador comum mais simples. A ironia disso é que os dois conceitos centrais são dois conceitos que nem mesmo são encontrados. Eles sequer são encontrados no cristianismo bíblico. Agora, à luz do lugar em que nós estamos na cultura americana, pode ser chocante para um americano me ouvir dizer que a Bíblia não ensina a paternidade universal de Deus. E talvez ainda mais chocante me ouvir sugerir a vocês que a Bíblia não ensina a irmandade do homem universalmente. Quero dizer, quantas milhares de vezes na sua vida você já ouviu isso? Paternidade universal de Deus, fraternidade universal do homem, somos todos irmãos e irmãs e em breve. Não é a linguagem das Escrituras. Admito que em raras ocasiões há alusões a Deus como o progenitor supremo da raça humana. E é no sentido de que ele é o progenitor, o criador de todos, todo mundo. Nesse sentido, há um sentido em que ele poderia ser chamado de pai de todas as pessoas. Quando Paulo diz aos céticos gregos no Areópago, em Mars Hill, em Atenas, ele disse, como alguns de seus próprios poetas disseram, somos todos seus descendentes. O apóstolo Paulo ali reconhece uma ligação com isso, aquele sentimento, mas atribui ao sentimento a um filósofo pagão, não a Moisés. Agora, a razão pela qual eu trabalho, o ponto é esse, que nas Escrituras, quando a Bíblia normalmente fala da paternidade de Deus, fala de um conceito muito mais estreito, muito mais distinto e muito mais precioso do que simplesmente ser uma criatura que vive no planeta Terra. Vá com um grupo de cristãos, ouça eles orar em uma reunião de oração em casa ou um estudo bíblico e, invariavelmente, quando os cristãos oram em voz alta, um após o outro, eles se dirigem a Deus como? Eles começarão a oração deles dizendo, Pai, ou Nosso Pai Celestial. É a expressão mais comum que nós, como cristãos, usamos para nos dirigir a Deus. E por quê? Por que não? Quando o nosso Senhor nos ensinou a orar, Ele disse, quando vocês orarem, dizem o quê? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que poderia ser mais básico para o cristianismo do que se dirigir a Deus como Pai? Joaquim Jeremias, o estudioso alemão do Novo Testamento, fez pesquisas sobre as orações dos antigos israelitas. E a conclusão dele é que não há um único exemplo em qualquer lugar na literatura judaica, incluindo o Antigo Testamento, o Talmud, o Targum e assim por diante, até o século X depois de Cristo, onde um judeu se dirige a Deus diretamente como Pai. Que simplesmente não foi feito. As pessoas falavam da paternidade de Deus entre o povo judeu, mas ninguém dirigia-se a ele diretamente, Pai. Jeremias diz que você não encontra isso até o século X depois de Cristo lá na Itália. No entanto, no Novo Testamento, nós temos o registro de um judeu, um rabino judeu, que tem muitas orações registradas para a posteridade. Então, em cada oração que ele orou, exceto uma, ele se dirigiu diretamente a Deus como Pai.
E este é Jesus de Nazaré. E o que Jeremias demonstra é que o uso que Jesus fez do termo Pai para Deus foi uma inovação radical, completamente inédita na liturgia judaica. E o que ele fez no seu afastamento radical das convenções, ele convidou os seus seguidores a seguirem e se envolverem. Porque o que Jesus ensina sobre a raça humana é que, por natureza, não somos as crianças de Deus, filhos de Deus. Essa foi a disputa que o nosso Senhor teve com os fariseus. Eles pensavam que só porque eles nasceram judeus, eles eram filhos de Abraão, eles eram então, portanto, os filhos de Deus. Jesus disse, eu conheço o pai de vocês, é o diabo. Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras, porque o que Jesus faz é definir a filiação em termos de obediência a Deus. E porque não somos obedientes por natureza a Deus, somos por natureza filhos da ira. O Novo Testamento nos ensina isso, e não universalmente filhos do Pai. A única maneira pela qual nós temos o direito de chamar Deus de Pai, de clamar Abá na sua presença, é porque nós fomos adotados. E a mensagem bíblica de filiação e filiação no corpo de Cristo está enraizada e fundamentada neste conceito de adoção, que somente Cristo é o Filho natural de Deus. Então, somente se você está em Cristo, você se torna um membro da família de Deus. É a igreja no Novo Testamento que é chamada de família de Deus. É a igreja no Novo Testamento que é chamada de família de Deus. E esse conceito único de redenção por intermédio da adoção é completamente obscurecido quando nós falamos sobre a paternidade universal de Deus. Você entende isso? Ainda mais é este conceito de que falou Hanak, a fraternidade universal do homem. A Bíblia não ensina a fraternidade universal do homem. De novo, o Novo Testamento enxerga a irmandade como algo distinto, restritivo e especial para aqueles que estão em Cristo. Que existe uma irmandade de todos aqueles que têm comunhão no amado, que são convidados para o sacramento da ceia do Senhor, que são marcados pelo sinal do batismo e que estão na família de Deus. Fora da comunhão da igreja, essa irmandade não se estende. Agora, o que a Bíblia ensina? A Bíblia não ensina a fraternidade universal do homem. Ela ensina a proximidade universal do homem. Biblicamente, nem todos os homens são meus irmãos. Se você é cristão, você é meu irmão ou minha irmã. Se você não é meu irmão ou minha irmã no sentido no Novo Testamento. Mas se você é meu irmão ou minha irmã, teologicamente e biblicamente, nesse sentido, você é meu próximo. Este é o ponto que Jesus enfatizou. Olha, os fariseus queriam limitar a proximidade e a ordem de tratar cada pessoa no mundo para amar o próximo como a mim mesmo, assim. Então, para aqueles que simplesmente se vivesse próximo de mim. E eles vieram até Jesus com a pergunta, quem é o meu próximo? Você sabe como ele respondeu, né? Ele diz, um homem desceu de Jericó e caiu nas mãos de ladrões. E ele foi ignorado pelo clero. E um samaritano desprezado veio e ministrou àquele homem, curou as suas feridas, alcançou, pegou do seu próprio bolso e pagou os cuidados físicos dele. Jesus conta a história do bom samaritano para comunicar que todo mundo é o meu próximo. E o grande mandamento, amar a Deus com toda a minha mente, alma, força, coração e mente, todos, e o meu próximo como eu a si mesmo, significa que eu devo tratar todos neste mundo com dignidade, com justiça, com retidão, com caridade. E nesse sentido, existe uma obrigação universal para com todos no mundo. Mas é o próximo, não fraternidade. Você entende o que eu quero dizer aqui?
Agora, a segunda coisa que eu quero dizer a respeito do liberalismo do século XIX é que provocou uma reação extenuante na história da igreja, especialmente nos Estados Unidos. E a reação foi o chamado fundamentalismo. E originalmente a resposta fundamentalista ao liberalismo foi uma resposta do clássico Bolsa de Estudos cristã. Hoje, na nossa cultura e no jargão religioso, o fundamentalismo tende a comunicar a ideia daquilo que é anti-intelectual, legalista, simplista e primitivo. Mas, historicamente, no debate entre liberalismo e fundamentalismo, os fundamentalistas, assim são chamados, não porque quiseram reduzir o cristianismo a 5 ou 6 pontos fundamentais, mas eles disseram, veja, há muitos assuntos em teologia que estão abertos para discussão, que nós podemos diferir entre nós em teologia em uma ampla diversidade de maneiras e pontos. Luteranos discordam dos batistas e batistas discordam dos presbiterianos, presbiterianos discordam dos episcopais e tudo isso. Mas que existe um essencial, existe um enzen ao cristianismo, existe um núcleo essencial. Há uma condição sine qua non para o cristianismo histórico. Existem certos preceitos fundamentais que são tão fundamentais para o cristianismo histórico que se você os negar, você está negando a própria essência do cristianismo bíblico. E o que o fundamentalismo pretendia fazer no final do século XIX e no início do século XX era explicitar certos preceitos e princípios fundamentais que são inegociáveis do cristianismo. Declarações como a ressurreição de Cristo. Você nega a ressurreição de Cristo como um evento sobrenatural, você nega o cristianismo. Se você busca construir o cristianismo a parte sem a ressurreição, você vai ter uma religião, você vai ter isso, você vai ter um sistema ético interessante, mas o que você tem não é histórico e nem cristianismo bíblico. Você está entendendo o que eu estou dizendo neste momento? Essa foi a mensagem do chamado fundamentalista, ou o estudioso conservador, na virada do século. Benjamin Orfield, de Princeton, naquela época, disse que os liberais do século XIX, ele disse o seguinte: a teologia não rejeitou meros assuntos periféricos, mas princípios fundamentais como a encarnação, a expiação e a ressurreição. E Orfield disse que se você negocia a ressurreição, você negocia o cristianismo. Então, essa era uma questão mortal, uma das divisões mais significativas na história da luta da igreja cristã. A guerra entre o cristianismo histórico e o liberalismo do século XIX como um movimento. O que estava em jogo era a autoridade das Escrituras e os credos básicos da igreja. Deixa eu dizer que tem sido dito por historiadores da igreja que, historicamente, existem apenas 3 tipos genéricos de teologias. Existem vários distintivos sectários e semelhantes, mas 3 formas genéricas de teologia. Uma que nós chamaríamos de pelagiana. A segunda forma que chamaríamos de semi-pelagiano. E na terceira chamaríamos de agostiniano. Isso remonta a um debate que graçou no século IV entre um monge do nome de Pelágio que acreditava que a expiação de Cristo não era necessária para a redenção humana, e o grande teólogo Agostinho. E semi-pelagianismo, é claro, refere-se a uma espécie de posição de compromisso entre os dois. Esse historiador da igreja que mencionei diz que o debate entre o semi-pelagianismo e o agostinianismo é um debate que se arrasta há 2000 anos e continuará a dividir cristãos até que Cristo volte. É basicamente o debate entre calvinismo e arminianismo.
mas é um debate entre os cristãos. É um debate de assuntos importantes, mas assuntos que não são essenciais, não são enzen da igreja, não esse enzen da igreja, não é o enzen da igreja. Certamente questões como a sua visão da predestinação influenciarão o que nós chamaríamos de BNS, ou seja, bem-estar da igreja, mas não necessariamente toca assim na própria essência do cristianismo. Você pode divergir nessas coisas e ainda ser cristão, mas o que esse historiador da igreja estava dizendo é que o pelagianismo não é fundamentalmente apenas não cristão, mas anticristão. E ele teria colocado a teologia liberal do século XIX nessa categoria de anticristã e teologia não cristã. Agora eu continuo falando sobre o liberalismo do século XIX. Eu gostaria de poder dizer a vocês que o liberalismo do século XIX viveu sua hora no palco, fez barulho na panela, na cena da história, um ponto assim no alcance do radar do tempo no século XIX, e a igreja recuperou o bom senso e derrotou ele, de forma assim completa e sólida na virada do século, e que agora é apenas uma questão de interesse histórico. Eu diria que o maior apogeu da teologia do século XIX, no preceito mais fundamental que ele ensinou e abraçou, está agora. Estamos vivendo no que os teólogos contemporâneos chamam da era do neoliberalismo. Basicamente, os pontos centrais e cardeais da teologia do século XIX têm em muitos círculos, em muitas instituições e em muitas denominações. Não simplesmente assim fez incursões, senhoras e senhores, mas tem, de fato, sim, triunfou e ganhou, adquiriu o controle. E onde nos seminários e em muitos casos as chamadas faculdades cristãs há uma atitude de hostilidade externa ao cristianismo clássico pela doutrina da expiação de Cristo. Ela é abertamente ridicularizada. Nós temos assistido aos acontecimentos na revista Time deste grupo de estudiosos do Novo Testamento, estudiosos que decidiram que 95% das declarações atribuídas a Jesus pelos escritores do Novo Testamento são tecidos puros da sua imaginação criativa. Você está entendendo o que está acontecendo? Vocês viram isso? Vocês leram isso? Rudolf Bultmann, um dos mais importantes estudiosos do Novo Testamento do século XX, tem sido assim, descrito frequentemente como um neoliberal, escreveu no seu pequeno livro Kerygma and Myth que ninguém pode viver no século XX e fazer uso de conveniências modernas como a eletricidade, a lâmpada, o fonógrafo, a televisão, a medicina moderna, a tecnologia moderna, a energia atômica, e ainda acreditar em um mundo onde anjos aparecem para virgens e falam sobre bebês nascerem sem relação sexual e de onde vem um cadáver que vai para a sepultura e volta a ser vivo depois de 3 dias. Se o cristianismo do Novo Testamento vai falar ao homem moderno, de acordo com Bultmann, deve ser reformulado, deve ser revisado. Devemos chegar à Bíblia com o que ele chama de um certo um entendimento prévio, assim, onde tomamos sistemas filosóficos modernos como os dos alemão Heidegger e chegamos ao texto das Escrituras há 2000 anos e fazemos perguntas existenciais e obtemos respostas existenciais para nos ajudar em nossa busca moderna, mas não acreditamos seriamente nas afirmações da verdade da Sagrada Escritura. Emil Brunner, o teólogo suíço que de forma alguma era ortodoxo, escreveu um livro que foi importante nesse debate, na versão do século XX, intitulada Das Middler, ou em inglês, O Mediador, no qual fez um exame técnico e acadêmico, examinando assim a obra mediadora de Jesus de acordo com o Novo Testamento. E neste trabalho, o professor Brunner discutiu o ensino da teologia liberal. E ele foi muito franco na avaliação dele.
Ele disse que poderia, ou seja, Brunner poderia reduzir a força da teologia liberal do século XIX e XX para uma palavra: incredulidade. A hostilidade às Escrituras, a hostilidade ao ensino fundamental do Novo Testamento, da pessoa e a obra de Cristo, não pode ser vista como uma mera diferença de opinião sobre questões negociáveis do cristianismo bíblico. Acho que Brunner acertou em cheio. Isso é descrença, e porque as pessoas não têm integridade e honestidade para dizer isso. Vocês entendem? Uma crise aconteceu e, de repente, uma geração de ministros foi educada no liberalismo do século XIX. E eles não tinham nenhum evangelho bíblico para pregar. Eles não acreditavam. E é simples assim. Mas eles tiveram que justificar os seus trabalhos, empregos, eles tiveram que justificar suas profissões. E então eles tentaram substituir o cristianismo bíblico, este conceito do século XIX, da paternidade universal de Deus e o programa da agenda social. Não é que a igreja cristã não tem uma agenda de ação social, deveria. Mas a questão é que eles disseram que tudo o que nos resta são as questões éticas a serem envolvidas. Essa é a razão da existência da igreja, não por questões de redenção pessoal. Eles tinham um enorme investimento em propriedades e dinheiro em edifícios chamados igrejas e instituições. O que eles vão fazer? O ministério e o clero vão se levantar e dizer: a propósito, nós não acreditamos nisso mais. Então vamos transformar nossas igrejas em museus. A propósito, foi o que aconteceu na Europa. Na Escócia, 4% agora das pessoas na Escócia, a Casa da Reforma Escocesa, 4% dos escoceses são membros de igrejas e 95% desses 4% frequentam um lugar de teologia, igrejas liberais. Teologia liberal. Como você sabe se a igreja abraçou essa teologia do liberalismo? Veja as declarações que se faz, por exemplo, a respeito da ética que ensinam. O jornal está cheio diariamente de denominações que lutam com princípios básicos como se é ético que as pessoas se envolvam em atividades sexuais fora da santidade do casamento. Quando na história da igreja cristã tal questão foi sequer debatida? Antes que as pessoas dissessem: eu simplesmente não concordo com a ética de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, que é a santidade do casamento e tal. Eu acho que ele está louco, eu não quero ter nada a ver com isso. Mas quando alguém já teve a audácia no passado de tentar fazer a lei da igreja dizer que as relações sexuais pré-matrimoniais e extraconjugais estão dentro do que é permitido e da permissão da lei de Deus. Veja, a teologia liberal não é apenas redenção antissobrenatural e antipessoal. Ela está na sua core antinomiana. Isto é manifestamente hostil à lei de Deus. E nesse ponto, provoca conflito com o cristianismo ortodoxo. Senhoras e senhores, se ninguém nunca chamou vocês de tacanho, uma pessoa baixa, vocês podem fazer um questionamento da alma de vocês nos dias de hoje. Porque se vocês levarem e pegarem o termo mais leve da palavra de Deus nessa época e nessa geração, alguém vai chamar vocês de puritano, ou vitoriano, ou revoltado radical, reacionário, conservador, algo assim. Mas não vamos cometer um erro, que o liberalismo na teologia, não passou a significar uma simples busca honesta e rigorosa pela verdade, onde ela pode ser encontrada.
Não significa simplesmente que nós estamos livres das convenções humanas no nosso pensamento. Fora com o conservadorismo, que é mero reacionarismo. Os fariseus eram conservadores. Os fariseus exaltavam as convenções e tradições da humanidade. Esse tipo de conservadorismo sempre deve ser suspeito na igreja. O único tipo de conservadorismo que Deus deseja é a paixão de conservar a verdade que Ele entregou por intermédio da sua obra. E que é a nossa obrigação conservar. E não negociar, porque o tipo particular de liberalismo que se tornou generalizado na igreja ocidental está no fundo, eu estou convencido, é um anticristianismo. E isso provocou a crise que eu acredito que os cristãos deveriam estar dispostos a morrer e lutar. Porque o liberalismo não é simplesmente redefinir Cristo, mas tira Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. São removidos. E eu fui para um seminário onde a doutrina da expiação foi recebida com uma abertura hostil por parte do corpo docente. Quando tentava se contar as pessoas na igreja, elas simplesmente não acreditavam em mim. Eles disseram, esses homens são teólogos, eles são ministros, você não vai realmente nos dizer que os ministros não acreditam. E eu queria sacudir as pessoas pela garganta assim e dizer, quem matou Jesus em primeiro lugar? O que torna as pessoas tão ingênuas de pensar que os ministros acreditam automaticamente o que eles professam acreditar. Uma das motivações mais fortes que as pessoas têm quando estão na faculdade e na universidade para estudar religião, estudar teologia, é contestar ela. Devemos estar cientes disso. E todos os dias são ordenadas pessoas que são abertamente hostis ao cristianismo bíblico. O liberalismo dos séculos XIX e XX afirma ter uma ligação com o cristianismo histórico. Mas o cristianismo histórico, assim, com o qual afirma ter vínculo, é fundamentalmente negado. Eu não sei uma boa maneira de dizer isso, mas digo que o cristianismo liberal não é o cristianismo em absoluto. Acredito que o liberalismo, em sua tentativa de ser cristão, é a maior ameaça ao cristianismo neste mundo. É muito mais fácil lidar com o paganismo porque o paganismo se declara pelo que ele é aquilo ali, pronto. Mas o problema com o liberalismo na igreja é que ele afirma que é cristão. Ele busca persuadir as pessoas de que o que está sendo ensinado é, na verdade, o cristianismo, quando é a antítese do cristianismo. E se ainda não vimos isso, me pergunto se algum dia teremos consciência disso. A boa notícia é, e eu vou encerrar, é que eu acho que culturalmente, nacionalmente e internacionalmente, o mundo está acordando para a falência do liberalismo. Quando eu era estudante no seminário, os 5 maiores seminários dos Estados Unidos, em termos assim de alunos em inscrições, eram todos assim seminários liberais. Hoje, os 5 maiores seminários dos Estados Unidos são todos conservadores e evangélicos. Quando eu era um estudante no seminário, as igrejas que obtinham um crescimento mais rápido, eram as igrejas liberais, onde as igrejas evangélicas lutavam para sobreviver. As igrejas liberais nos últimos 20 anos, no entanto, têm perdido, em alguns casos, 100 mil membros por ano por denominação, lutando para ter uma fusão após a outra, apenas para se manterem vivos, enquanto as igrejas que estão crescendo aos trancos e barrancos são as igrejas onde as escrituras estão sendo pregadas e onde o cristianismo clássico é abraçado e proclamado.
E vimos uma mudança completa. Estamos vendo o declínio do liberalismo e o ressurgimento do cristianismo bíblico. E eu espero que entendamos que essa crise é uma batalha por nada menos que o mesmo sendo assim do cristianismo bíblico.